Durante muitos séculos, Canaã fora dominada por povos pagãos que não respeitavam o único e verdadeiro Deus. Moisés frisou uma orientação fundamental. Disse para eles não fazer o que aquelas nações faziam. Disse ele ao povo: O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas quando vocês as tiverem expulsados e estiverem se estabelecidos na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: Como essas nações servem os seus deuses, faremos o mesmo? Não adorem o Senhor, o seu Deus, de maneira como fazem essas nações, porque, ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar os seus filhos e filhas no fogo em sacrifício a seus deuses. Deuteronômio capítulo 12, verso 29 a 30. Ao entrarem na terra prometida, os israelitas encontrariam povos que praticavam idolatria e muitas outras abominações. Deus já havia planejado o castigo daquelas nações séculos antes, e agora estaria cumprindo estes planos com a invasão da terra pelos israelitas. Ele avisou o povo na necessidade de manter a separação total dessas nações. Para nós, é difícil entender como era o mundo na época em que Israel vagava pelo deserto. Como impérios surgiram e desapareceram, restando apenas ruínas. Não compreendemos muito, mas sabemos de uma coisa: essas pessoas estavam mergulhadas no paganismo, politeísmo e algumas práticas totalmente degradantes, que incluía os sacrifícios de crianças. Tentem imaginar quão degradante e maligna seria uma cultura e uma religião que fazia isso com seus próprios filhos e em nome de algum Deus. Não é de admirar que, repetidamente em toda a história do antigo Israel, o Senhor advertiu seu povo quanto às práticas das nações ao redor. Dizia ele: Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Deuteronômio capítulo 18, verso 9. Foi por esse motivo que o Senhor chamou o povo israelita para um propósito especial. Por ter entrado em aliança com ele, deveria ser um povo diferente, uma testemunha ao mundo daquele que criou o céu e a terra, o único Deus. Disse Moisés: O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhe atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararão que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. Hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Deuteronômio capítulo 26, verso 16 a 19. É extraordinário que Moisés tenha iniciado esses versos com a palavra hoje,
indicando que naquele instante Deus lhe ordenava que fizessem daquela forma. É como se dissesse que deveriam se comprometer naquele momento, novamente, a ser fiéis, santos e especiais, razão central de sua existência como a nação da aliança. Eles eram uma única nação que conhecia o Deus verdadeiro, a verdade sobre esse Deus e a maneira de viver segundo sua vontade. Não apenas tinham a verdade presente, mas deveriam incorporar a verdade até que Jesus, a verdade em pessoa, viesse e cumprisse a aliança. No mundo em que vivemos, precisamos nos lembrar do propósito de Deus para a sua igreja. Deus não pede que vivamos numa separação física ou geográfica de outras pessoas. Pelo contrário, Ele deseja que seus discípulos convivam com as pessoas do mundo, para enchê-las de influências positivas da obra de Jesus Salvadora. Em uma de suas orações, Jesus pediu pelos seus discípulos, dizendo: Dei-lhes a sua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João capítulo 17, verso 14 a 18. Como cristãos, temos a obrigação de influenciar os outros a se entregarem a Jesus. Mas os princípios da santificação, da separação dos servos de Deus da imundície do pecado, é de extrema importância na vida espiritual. Mas isso só é possível através de uma entrega a Jesus. E uma entrega a Jesus significa obediência aos seus mandamentos. Querido Deus, nos permita, Pai, que possamos fazer parte do seu povo. Nos ajude, Pai, para que nossas atitudes sejam diferentes das atitudes do mundo, pois o nosso desejo é de viver uma vida dedicada a Ti e a seus princípios. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.